A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o evangelista Antônio Belchior Silva, na Igreja Evangélica Palavra Fiel do Jardim Brasil. Hoje nós aprenderemos o Evangelho de João. Jesus, o Filho de Deus, os sinais e os ensinos de Cristo no Evangelho de João. O autor é o nosso honrado pastor Silas Queiroz. Inscreva no meu canal do YouTube. Agora nós estamos também no Instagram. O texto principal da nossa lição. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João capítulo 1, versículo 14. O objetivo da nossa lição é de apresentar a autoria e o propósito do Evangelho de João e expor a riqueza doutrinária do Evangelho de João e compreender a cristologia apresentada por João. O nosso texto bíblico consta de João de 1 a 5, de 9 a 14. Então vamos para o texto bíblico. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e no mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cabe aqui fazer um destaque sobre o Evangelho de João. O propósito do livro é comprovar que Jesus é o Filho de Deus e que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. O autor, João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, o apóstolo apelidado de Filho do Trovão. Os destinatários são os novos cristãos e os não cristãos. Uma data que provavelmente foi de 85 a 90 anos depois de Cristo. O nosso panorama da história é escrito depois da destruição de Jerusalém em 70 anos depois de Cristo, antes do exílio de João na ilha de Patmos. Pessoas-chave: Jesus, João Batista, os demais discípulos, Maria, Marta, Lázaro, a mãe de Jesus, Pilatos e Maria Madalena. Os lugares-chave: interior da Judéia, Samaria, Galiléia, Betânia e Jerusalém. A nossa pequena introdução. Hoje estudaremos um livro que expõe com muita clareza, profundidade e objetividade uma das principais doutrinas da Bíblia,
a doutrina de Cristo no Evangelho de João. O Evangelho de João é essencialmente cristológico e se apresenta com toda a sua singularidade em relação aos demais evangelhos, que guardam entre si grande similaridade. Daí serem considerados sinóticos. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas enfatizam mais a humanidade de Cristo, em João, Jesus é apresentado especialmente como o Filho de Deus, o Verbo encarnado. No tópico 1, autor, época e propósito. 1. O discípulo amado, João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, também discípulo de Jesus, Mateus 4:21, é autor desse evangelho espiritual, como assim o chamou Clemente de Alexandria, de 150 a 215 depois de Cristo. O apóstolo do amor. O evangelho de João foi o último a ser escrito. Não há uma data específica, mas registros dos primeiros séculos indicam ter sido entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Nessa época e nos séculos seguintes foram intensos os debates teológicos em torno das doutrinas centrais da fé cristã. Evangelista e apologista. O dirigente pastor João, já idoso, era também evangelista e apologista. Seu evangelho tem esse duplo caráter, sobressaindo nele uma firme apologia da doutrina central da fé cristã. Já no tópico 2, a riqueza doutrinária do evangelho de João. A cristologia é a trindade. A riqueza doutrinária do Evangelho de João é simplesmente surpreendente. Já nos primeiros 34 versículos do primeiro capítulo do livro, é possível encontrar revelações claras, profundas acerca das principais doutrinas da Bíblia. Cristo, o Deus Criador. João não apenas refere-se a Cristo como um ser divino, mas apresenta, desde logo, seus principais atributos, como a eternidade, a onipotência, a onipresença e a onisciência, pois situa no princípio, na eternidade passada, agindo como Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Cristo no Antigo Testamento. O discípulo amado também sintetizou em um versículo apenas a livre e permanente agência de Cristo, desde o Éden e todo o Antigo Testamento até sua encarnação, quando diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Cristologia, sinais e sermões e declarações. Os sinais miraculosos. O Evangelho de João apresenta o Jesus homem, manifestando sua glória como unigênito do Pai. 2. Os sermões cristológicos. É muito importante considerar como as Escrituras valorizam a exposição das doutrinas. Os sinais são importantes, mas não suficientes. 3. As declarações divinas. Além dos sinais e dos sermões, o Evangelho de João traz 7 declarações de Jesus que revelam a sua deidade. Uma pequena conclusão. João é o Evangelho do Filho de Deus. Sua riqueza doutrinária, os sinais, sermões e declarações nos apresentam a Cristo como o Verbo que se fez carne para ser nosso libertador, provedor, guia, sustentador, protetor, doador da vida, garantidor da eternidade, que o conheçamos mais e desfrutemos de suas virtudes e maravilhosas bênçãos, para que permanecemos firmes na fé e,
ao final tomemos posse da vida eterna. Revisão. Qual a finalidade dos sinais segundo João? Segundo a lição, quantos sinais foram registrados por João? Os sinais são importantes, mas eles são suficientes? Qual a primeira coisa que Nicodemos fez ao encontrar com Jesus? Além dos sinais e dos sermões, o que mais os evangelhos de João traz? A nossa próxima aula vamos falar sobre João Batista, preparando o caminho. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio da graça e da verdade. Até a próxima aula. Fique com Deus. Deus é contigo.